Hoje no Formiga na Tela, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas nem tudo é bom. Bom, hoje a gente está aqui para comentar um dos filmes que foram mais alardeados antes do seu lançamento esse ano, né? Afinal de contas, faz parte aí do catálogo da A24, que sempre chama atenção, né? Quando anuncia alguma coisa. Foi alardeado, estreou esse ano, o pessoal tem falado coisas assim bastante controversas, não seria a palavra certa, mas eu digo assim, não existe um consenso a respeito desse filme, porque tem muita gente que amou, tem muita gente que não gostou também, e aqui a gente está aqui para separar o joio do trigo, como sempre, sem spoilers, obviamente, caso você não tenha visto, mas a gente acredita que dá para falar muito assim sobre o filme, dá para destrinchar várias coisas sem entrar em pontos-chave da trama, até porque, né, tem muita bizarrice dentro Sim. desse filme e tal, e essas a gente não vai entrar tão a fundo. Então, fica aí com a gente, tal, se você já assistiu ou não assistiu, tanto faz, e não esqueça de comentar aí depois se você já viu. Bom, começando pela sinopse, nós temos a personagem da Michelle Yeoh, que é uma imigrante chinesa nos Estados Unidos, cuidando de uma lavanderia. Ela e o marido, a família toda, tá com os impostos atolados até a garganta. E, como se não bastasse, a Michelle Yeoh ainda tem um conflito com a filha, que a filha vai apresentar à sua namorada e a Michelle Yeoh não aceita muito bem isso, como várias outras questões que ela não aceita da própria filha e de sua própria vida, né, de suas próprias escolhas. A partir daí, acontece um montão de loucuras e bizarrices, provando a existência do multiverso. Então, a personagem da Michelle Yeoh, além da trama principal que vai seguindo ao longo do filme, ela tem vislumbres de outras possíveis vidas que ela poderia ter se tomasse escolhas diferentes ou se vivesse em algum universo onde a evolução humana tomou um caminho diferente. Essa é a sinopse bem básica, tá? É bem complicado dar uma sinopse sobre esse filme porque ele é repleto de bizarrices, mas para ficar até onde não há spoilers, acredito que aqui já é um bom tamanho. Como o Daniel falou, é um filme produzido pela A24, que tem um catálogo de filmes maravilhosos. Eu posso até dizer que, mesmo que você não goste de todos os filmes da A24, ao menos são filmes interessantes de serem vistos, pois eles sempre trazem uma proposta um pouco diferente, seja em algum conceito, seja no visual, seja no estilo narrativo, seja em tudo. E aqui é um exemplo disso. É um filme que toma em um conceito que está super pop agora por conta, principalmente por conta da Marvel, né? A questão de multiverso e tudo mais, só que vai num caminho muito diferente, por exemplo, de Homem-Aranha, Doutor Estranho e tal. Eu acho que o mais próximo disso seria, obviamente, o Rick and Morty, né? Assim, Sim. se você assiste o Rick and Morty, você vai ter algo muito análogo quando você vê tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Entretanto, isso é a parte legal, tá, do filme. Ele tem coragem de, no live action, mostrar essa aleatoriedade, tá, sem medo de fazer isso afugentar o público, que, como o Daniel falou, aconteceu em algumas ocasiões. Então, essa coragem acho que é interessante. A escolha dos protagonistas também é muito interessante. A Michelle Yeoh tá super bem no papel, o ator que faz o marido dela também, eles conseguem segurar do começo ao fim. O filme ele tem também alguns arrobos de criatividade genial em alguns pontos, principalmente visuais. Tem uns momentos assim que eu olhei e eu falei, caramba, puxa, que legal esse conceito. Eu não quero dar spoiler, mas tem algumas coisinhas assim que eu olhei e falei, poxa, que legal, coisas muito singelas que acontecem no filme, principalmente visualmente, que eu olhei e falei, caramba, isso aqui é muito bacana mesmo, é super criativo, super inovador. Entretanto, as coisas que eu não gostei no filme são justamente as coisas que elas fogem desse lado mais singelo, né? Algumas aleatoriedades que, para mim, perderam e muito no sentido dramático e simbólico. Porque o filme começa com um drama fascinante. Assim, essa apresentação da vida da personagem da Michelle Yeoh, do seu marido, da filha, esses conflitos, eles são muitíssimos interessantes, te ganham assim que você assiste, te ganham logo no começo. Entretanto, a partir do momento que vai para a loucura, eu acho que os diretores perderam um pouco a mão. Sabe, eu acho que eles
não colocaram o pé no freio e o carro, que é o filme, acabou capotando algumas vezes. E para mim, isso me tirou um pouco dessa parte mais singela do filme. E quando eu faço a comparação com o Rick e Morty, é nisso também, porque o Rick e Morty ele extrapola a enésima potência. Entretanto, isso vem de quem? Vem do próprio personagem. Né, vem do próprio Rick. É claro, os vários universos são malucos, sim, são malucos. Mas como você está sendo guiado por um personagem que em si ele é maluco e ele abraça a loucura, é uma receptividade diferente aqui da Michelle Yeoh, que é sempre uma orelha ao longo do filme todo. E quando vem essas aleatoriedades, elas não estão ligadas à personagem. Esse é o problema. Você tem alguns multiversos que estão ligados à personagem, que são bem interessantes, até metalinguísticos, né, em muitos momentos. Uhum. Só que quando você vai para uma aleatoriedade bizarra, você perde esse vínculo que você tinha com o personagem raiz, que você começou a seguir desde o começo. Então você não tem esse vínculo e é algo aleatório em que sentido? Não é o aleatório necessariamente bom, que só mostra a aleatoriedade de possibilidades. Não. É sempre uma tentativa de uma piada. Sempre, sempre uma tentativa de ser engraçado pelo escalonamento do absurdo. Só que não consegue ser engraçado, pelo menos comigo, tá? Essa foi a minha experiência. Eu não consegui dar risada em muitas vezes, e foi tão extrapolado que me fez tirar o pé do chão daquele drama que foi apresentado desde o começo do filme. Então, nesse sentido, o filme me perdeu. Por quê? Porque eu não fiquei deslumbrado com a aleatoriedade, porque isso eu já tive em outras obras de arte. E eu não consegui rir porque eu não achei engraçado, achei muito forçado muitas vezes. E também a parte do drama que tinha me fisgado no começo acabou se afastando. Algo que se recuperou só lá no finalzinho. Então a gente tem mais de 2 horas de filme, onde o que me prendeu mesmo foram, sabe, 30 minutos assim. Então acho que em muitos momentos os diretores perderam a mão. E antes de eu prolongar um pouco esse raciocínio, eu jogo a bola aqui pro Daniel, que tá em outro universo aí. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. Aqui você tem até uma explicação bacana sobre esses universos, né? Que um foi gerando o outro a partir de escolhas, né? Então, ou seja, nós temos a clássica jornada do herói, porque a Evelyn, né, a personagem da Michelle Yeoh, ela é trazida para dentro dessa confusão, né? E o que passam para ela é o seguinte, ó, você vai ter que ajudar aqui, senão, né, tudo que a gente conhece, né, não só esse universo, mas todos os outros vão colapsar e vão acabar, né? Então, ou seja, né, clássico. Ela podia continuar lá, sei lá, tentando pagar as contas dela e tudo mais, e falar, ah, foda-se, amanhã todo mundo morre e tal. Mas se o herói não abraça a sua jornada, todo mundo se ferra, né? A gente sempre sabe, é assim desde sempre, e aqui segue essa característica básica. Só que assim, quando você coloca o conceito de que cada uma das suas escolhas gera uma outra vida, um outro universo, é um desvio sabe, que cria infinitas possibilidades materializadas, eu acho muito bacana. Porque aí isso consegue se casar com aquilo que você falou do começo do filme, que é realmente muito bom também, né? O filme ele já começa de uma forma que você não espera, porque ele está de fato desenvolvendo personagens e não bizarrices. Aí você traz essa questão dos universos paralelos, que são, como é que se diz? Ou melhor, são não, seriam um complemento maravilhoso para esse drama do começo, porque isso eu não vou falar, isso eu vou deixar para quem não viu, sabe, ir lá e pensar sobre isso no filme. Quando você percebe por que a Evelyn, que não é do universo primordial, mas quando você percebe por que aquela Evelyn daquele universo acabou sendo absorvida para aquela trama e sobrou para ela resolver, cara, para mim essa parte do filme me recuperou porque eu falei, caralho, não tem como você não pensar na sua própria vida quando você entra nessa linha de raciocínio, nessa parte do roteiro do filme. Então aí, cara, porra, você consegue ter um envolvimento emocional muito forte, né? Muito mais, assim, Rick and Morty, que ainda que seja a nossa referência próxima do negócio, e também nos faz, em determinados momentos, pensar sobre a vida, ele tem um propósito um tantinho mais humorístico, né? Aqui no live action você tem a possibilidade de trabalhar isso de uma forma mais dramática, sabe?
E quando você vê também o geral da trama, tal, quem é o grande vilão? Quem é sabe, a entidade responsável por essa zona toda no multiverso? E relaciona com a jornada da personagem, cara, faz absolutamente muito sentido. Muito sentido mesmo. Só que, conforme o Gustavo falou, vou reforçar. Quando você começa a enfiar bizarrice, e sabe, e esse escalonamento você tem que colocar logo depois uma bizarrice pior do que aquela. E lembrando que existe um modus operandi assim muito que é criativo de uma forma ou de outra, mas cria outro problema para o filme, que é a forma como você consegue acessar o outro universo, né? Que é a questão do caos e tudo mais. Eu achei a ideia muito bacana, mas cria outro problema também, porque cada uma dessas formas vai ter que ser mais, entre aspas, abrindo aspas gigantes aqui, criativa do que a outra. Isso significa ser mais bizarro, ser mais, como é que se diz? Chocar mais o público, fazer o público rir mais. Não sei qual foi a intenção dos caras. Mas aí o filme vai te perdendo, porque ele vai te cansando de alguma forma. Isso parece muito interessante no começo, mas em 2 horas e 19 acaba diluído. É. Né? Eu não vou negar que é um dos filmes mais interessantes desse ano, sabe? Não é uma perda de tempo assisti-lo. Eu acho que todo mundo tem que assistir mesmo, até pelas qualidades que a gente está destacando aqui, mas infelizmente ele tem esse problema. E acho que é um problema também você ter uma Michelle Yeoh no elenco, sabe? Você em determinado momento parecer que vai homenagear esse legado para o cinema das artes marciais que ela carrega. Lembrar que a Michelle Yeoh já foi até Bond Girl, cara. E não faz nem tanto tempo assim, pô, 20 e poucos anos atrás, cara, porra. E aí você pegar, e quando você coloca. Isso aí talvez já esteja no trailer, também não é spoiler. Quando você vê todo mundo exibindo habilidades de Kung Fu, acaba diluindo a importância de você ter uma personagem, ter a Michelle Yeoh no filme e homenagear esse legado dela, né? Porque não adianta falar que essa não era a nossa intenção. Não, era. Só que assim, ela acaba sendo auto-sabotada pelo próprio filme quando você coloca outros personagens com habilidades similares, né? E você precisava só da Michelle Yeoh lutando mesmo, né? Fazendo, e ela luta muito pouco no filme. Esse é um dos problemas também, é uma das nossas queixas. Acho que eu e o Gustavo, a gente tem É. visões muito semelhantes Poderia desse ser só filme. ela, né? Para ela enfrentar um problema momentâneo, ela pega a habilidade de uma Michelle Yeoh, de uma Evelyn em um universo que sabe lutar. E luta, Sim, tipo, só ela. Todos os capangas, todos sabem lutar. Então, isso realmente é ruim. E assim, qual que é o problema que eu vejo, que eu comentei, o Daniel também comentou, nessa questão do escalonamento, né, das loucuras, é porque sempre é para você rir. é. 90% das vezes sempre é para você dar risada. Parece uma pessoa que não tem timing de piada que tá contando isso, porque não é engraçado, sabe? Aparece lá um personagem que cada vez que ela aparece em um multiverso diferente, é uma maquiagem mais louca do que a outra. Sabe? Não precisa, pode ser uma maquiagem diferente, pode ser, mas tem que ser sempre absurdo, né? É sempre Uhum. absurdo. E daí chega uma hora que você fica tão anestesiado que nada mais te causa impacto. Isso que o Daniel falou, né? A questão do caos, o que que acontece? Você tem os personagens que, para fazerem determinada ação, eles têm que agir de uma maneira aleatória para serem identificados lá pela tecnologia, e aí sim, enfim, tem eu não vou entrar em spoilers, mas só para vocês entenderem, o personagem tem que fazer algo aleatório para um determinado fim. Só que qual que é o problema? Essa aleatoriedade, ela não é aleatória. Ela é pensada para te fazer rir e assim, chega um momento que é uma piada para mim de muito mau gosto, que tem um personagem que ele vai fazer uma coisa aleatória, de cunho muito escatológico até, Sim. só que assim, não é aleatório. Por quê? Porque foi pensado para te fazer rir. Tanto pensado para te fazer rir que não só ele faz e chega outro personagem para fazer a mesma coisa. Então aí já perde a aleatoriedade. E tem outro problema que eu acho que é assim, é tanto para te fazer rir, só que de uma maneira tão forçada, que toda vez que tem que ter algo aleatório nesse sentido, é sempre algo degradante, né? Uma Sim. hora o cara tem que pegar um troféu e colocar lá naquele lugar, o outro tem que tirar xerox do bumbum, sabe? Então, assim, é sempre algo degradante. Só que não tem graça. Assim, eu não achei engraçado. Não sei se pelo anestesiamento, né, depois de tanta bizarrice, ou se de fato não tem graça mesmo, né? Mas, como o Daniel comentou, assim, o filme ele tem momentos sublimes, momentos interessantíssimos. Infelizmente tem esses outros momentos também que para mim diminuem o saldo, mas
é um filme que você tem que ter a experiência de assisti-lo. Isso total. Você pode sair odiando. Mas, mesmo você saindo odiando, não é um tempo perdido, tá? Porque é um filme que trata de várias coisas. O tema central do filme, que eu não posso falar a palavra que é o tema central do filme, porque isso é um grandíssimo spoiler. Mas é um tema muito bonito e é um tema que, assim, você termina o filme, você pode odiar, você pode amar, mas você vai refletir várias coisas depois disso. Mesmo que tenha a loucura do multiverso, tal, tudo mais, ainda assim você vai levar esse tema consigo de uma forma ou outra. Então, isso é interessantíssimo e isso deixa o filme com aquele status bacana de uma arte bem feita. Pode não ser uma arte que você goste totalmente, mas deixa o filme com aquele status de arte bem feita, que é o quê? Que é você carregar aquilo consigo de uma forma ou de outra depois, né? What's happening? The universe is so much bigger than you realize. Não dá para negar que a dupla de diretores, né, os dois Daniels, né, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, eles são, assim, personalidades assim, que despontaram, porque os créditos anteriores deles não são tão expressivos, mas, assim, despontaram aí em 2022 com esse filme e tal, e eu gostaria de ver o que eles vão fazer em seguida. Então, isso é um saldo bastante positivo, né? Eu estava montando aí, a convite do podcast Cinema Aventura, estava montando aí minha lista de melhores de 2022. De um jeito ou de outro, eu tenho que colocar esse filme, né? Apesar, ele vai estar vai estar lá embaixo na lista, vai estar. Mas ainda assim ele merece estar entre as melhores coisas que eu vi esse ano. Então eu esperava muito mais, não vou negar. Mas, enfim, fica aí o nosso desabafo, né, sobre o filme. Exato. E você, o que você achou de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Comenta aí o que você achou de legal, o que você não achou de legal, bota aí também seu ranking aí dos filmes que você mais gosta da A24, que é uma produtora que merece a atenção de todo mundo. E se você curte aí o Projeto Formiga Elétrica como um todo, pense em se tornar um apoiador. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui na tela para você acessar. E você se tornando um apoiador, você tem direito a alguns mimos, como participar de um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas e sorteios exclusivos todo mês. E se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. É isso, pessoal, até semana que vem.